É a palavra do Senhor, amém? Eu espero que, como o apóstolo William disse, vocês acatem o que Deus colocou na minha mente e que entrou no meu coração, amém? Eu vou trazer hoje para a igreja 5 bênçãos que o sacrifício traz para as nossas vidas, amém? Temos muitas mais, mas pelo tempo, por respeitar aqui o espaço que me é concedido, que me é honrado, eu separei 5 para falar um pouquinho para vocês, amém? Com todo amor e carinho, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 32. 2 Crônicas, no capítulo 32. Vou falar para vocês ficarem sentadinhos. Hoje nós vamos abrir bastante a Bíblia, tá, irmãos? Faça reverência ao Senhor, não só aqui, mas no seu dia a dia. Não é somente ficando de pé para ler a palavra que você reverencia o Senhor, mas sim no seu cotidiano, nas suas atitudes, no seu agir, no seu falar. Amém? Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou ainda, pode acompanhar no mural. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, quem está fidelidade aí na Bíblia? Amém? Ali está verdade, mas é a mesma coisa, vocês vão entender. Veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Amém? Irmãos, hoje, como eu disse, é o 2º dia da campanha do sacrifício, né? Nós começamos no domingo passado. Eu vou tomar a liberdade, porque eu sei que Ele me dá essa liberdade, de intitular a palavra que o Senhor pregou aqui na semana passada. Na semana passada nós ouvimos sobre o poder do sacrifício, amém? O apóstolo William falou sobre Salomão, sobre o sacrifício que Salomão fez pelo povo de Israel. E hoje nós vamos falar um pouquinho de Ezequias. Mas primeiro diz para o seu irmão assim: toda ação provoca uma reação. Primeiro no inferno, depois no coração de Deus. Não se assustem não, irmãos, mas é verdade. Toda vez que você sacrifica a Deus, a primeira reação vem do inferno. Amém? Sabe por que vem do inferno? Porque Satanás, ele não fica contente com o que Deus vai fazer na sua vida. E é isso que aconteceu com o rei Ezequias. Nós podemos ver aqui que a palavra diz que depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe. Quem era Senaqueribe? Apenas o rei do exército da Assíria. Para vocês ficarem mais situados no que eu estou dizendo, o exército da Assíria naquela época é como se fosse o exército dos Estados Unidos da América hoje. E os Estados Unidos, ele tem condição de travar 4 guerras ao mesmo tempo, de ficar durante essas batalhas que custa muito dinheiro e de vencer 4 guerras ao mesmo tempo. Olha só, e o exército de Israel sempre foi feito de pastores de ovelhas, de agricultores, como nós podemos ver. E o que são essas coisas que a Bíblia diz? Para começar a falar sobre essas coisas, eu queria falar um pouquinho sobre o pai de Ezequias. O pai de Ezequias, de nome Acás, também foi rei de Israel. E olha que interessante, em 2 Crônicas, no capítulo 28, começa a contar a história, não precisa abrir a sua Bíblia, começa a contar a história de Acás, e começa assim: e Acás reinou em Jerusalém por 16 anos, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor. A primeira coisa que Acás fez foi fechar as portas dos templos de Deus. E então Acás começou a construir esculturas, começou a queimar incenso no altar de deuses estranhos. Enfim, fez tudo o que desagrada ao Senhor. E todos nós sabemos, como o apóstolo William disse aqui antes de eu entrar aqui na palavra, que quem é desobediente ao Senhor tem sérios problemas com Deus. Nós podemos ver em Deuteronômio, quando Deus fala que visita as suas gerações, até a sua 3ª geração. Isso dá um período de 1000 anos ou um pouco mais, tanto para bênçãos quanto para maldições. Mas olha que interessante. E então, esse rei é morto, rei Acás, e o seu filho Ezequias assume o trono de Israel, de Jerusalém, me perdoe. E olha só, ele faz tudo ao contrário. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a gente tem que parar com essa besteira de que o meu pai era ladrão, eu também sou ladrão. O meu pai era macumbeiro, eu também sou macumbeiro.
O Espírito Santo tem o poder de transformar a nossa vida. Olha só, seu pai hoje, meu pai foi alcoólatra, eu não fui. Meu pai fez muitas outras coisas que eu não fiz, mas eu tive a escolha de não fazer. Não significa que o seu pai fez, que você também tem que fazer. Basta um encontro genuíno com o Senhor Jesus. E Ele está aqui essa noite. Se você abrir o seu coração, Ele vai falar com você, Ele vai te visitar. Amém? E então, a primeira coisa que o rei Ezequias faz quando ele assume, ele reabre o templo. Ele fala com os levitas e com os sacerdotes: santifiquem-se, porque nós vamos entrar na presença do Senhor. Quantos de nós, apóstolo William, queremos a presença do Senhor, mas não queremos nos santificar? Amém, irmãos? Não tem nenhum santarrão falando aqui para vocês. Eu estou dizendo que há certas coisas no mundo espiritual que precisam ser feitas para que nós consigamos atingir o resultado final. Amém? E uma dessas coisas é santificação. Toda vez que você chegar na igreja, você fala para Deus, fala: Senhor, eu estou aqui de corpo, alma e espírito. Fala comigo nessa noite. Você está preparando o seu espírito para falar com o Senhor. Ezequias sabia disso. E após desses levitas e esses sacerdotes santificarem o templo, então ele começa a jogar no ribeiro de Hebron todas aquelas coisas que estavam lá. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer que quando nós encontramos Jesus, e então nós temos que pegar tudo isso que está aqui, tudo isso que está no meu coração, na minha alma, e começar a jogar nas águas de vida que o Senhor Jesus nos traz. Amém? Todo esse lixo, o apóstolo William pregou isso esses dias, todo o lixo que temos em nosso coração, na nossa vida, nós temos que começar a jogar no rio de vida que o Senhor Jesus tem. Amém? Porque só Ele vai conseguir. O apóstolo Paulo sabia disso, porque ele disse na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17: eis que tudo se fez novo, a velha criatura já era. Nós somos novos, irmãos, na presença do Senhor. Por isso a primeira coisa é jogar fora tudo que nos atrapalha, tudo que nos tira da presença de Deus. Amém? Glorifica o Senhor por isso, por essa palavra. Amém? Para mim tomar uma água. Amém, irmãos? Falar para vocês que meu pé está gelado, minha mão está suando, minha boca está secando, mas o Senhor é bondoso conosco. Amém? E então olha que interessante, depois que ele joga tudo fora, depois que ele jogou tudo que não pertencia ao Senhor fora, ele foi para o altar. A palavra diz que ele então reestabelece o dízimo. Olha que interessante. A primeira bênção que ele faz é reestabelecer o dízimo, porque ele sabe que é um princípio do Senhor. E aí todos começaram a devolver os dízimos de novo na casa do Senhor. E aí ele faz uma coisa muito interessante. Quem se lembra quantos bois Salomão sacrificou? Pois é, ele sacrifica 1000 bois e de quebra mais 7.000 ovelhas. Sabe o que ele diz? Aquele lá que fez e deu certo sacrificou 1000 bois. Eu quero que dê mais certo ainda, então eu vou sacrificar 1000 bois e mais 7.000 ovelhas. Olha só que homem de visão, homem de fé. E aí as coisas começam a dar certo. A palavra diz que os celeiros se enchem de novo no templo do Senhor em Jerusalém. Mas olha que interessante, como eu disse no começo, você falou para o seu irmão, toda ação provoca uma reação, primeiro no inferno. E aí se levantou um cara chamado Senaqueribe contra ele. Aquele cara olhou e falou assim: está dando muito certo a vida daquele cara, tudo que ele está fazendo dá certo, mas eu tenho muitos homens, eu tenho exército sanguinário. Era o exército mais sanguinário da época, irmãos. Imagina só, imagina hoje o Estado Islâmico, né? Os caras, eles arrancam a cabeça, né? Eles eram mais ou menos desse nível, só que eles eram muito mais fortes. Como eu já disse, eles tinham a crueldade do Estado Islâmico, mas eles tinham o poder e a força dos Estados Unidos hoje. E então todo o povo de Israel ficou nervoso, porque falou assim: meu Deus, o bicho vai pegar, eles vão matar todo mundo. Mas o rei Ezequias ficou calmo. A primeira coisa que o rei Ezequias fez foi mandar barrar a água desse ribeiro, para que eles não pudessem ter o que beber. São estratégias de guerra, irmãos. E olha que interessante, hoje eu vou ensinar para vocês o que o diabo faz na sua vida quando você vai sacrificar. Eu ouço muitos dizer assim: mas nós temos que falar só de Deus. Toda guerra que você vai travar, você tem que conhecer o seu inimigo. Isso é tática militar.
qualquer um que estiver aqui, eu nunca servi exército, mas eu adoro filme de guerra. Então a primeira coisa que os caras fazem é descobrir como o inimigo trabalha. E como ele trabalha? Levantando coisas contra a sua vida. Eu vou começar dizendo, eu vou falar muito isso essa noite. Você que entrou nesse propósito, você que entrou nessa campanha, ai, 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 se segura, porque vem chumbo grosso aí. Se segura, irmãos. Aí Ezequias chama todo o povo na praça e diz: olha só, vem cá. Não se espantes, não tenham medo, porque com eles há muitos homens, mas eles têm o braço de carne. Conosco temos só um, que é o Senhor Deus de Israel. Amém? Por isso você vai pegar essas lutas, você vai dizer assim: tem muitos aí falando de mim, tem muitos falando besteiras com o meu nome, mas do meu lado tem um, que é mais do que satisfeito. Porque Ele que fez você estar aqui, irmãos. Eu vejo que faltou alguns irmãos, pode ser por causa do jogo, pode ser por causa de outras coisas, mas você que veio aqui hoje, Deus quer mudar a sua história. Amém? Você tem que crer que o Senhor Jesus muda a história, irmãos. Nós temos que crer isso. Aqui dentro da nossa igreja tem vários testemunhos. Nós não temos uma igreja imensa de 10 mil membros, mas nós temos o agir do Espírito Santo aqui. Eu creio nisso. Amém? Eu vou entrar no assunto rapidinho. Eu acompanho muito o pastor Marco Feliciano, e eu vi uma entrevista dele esses dias. Eu fiquei espantado, porque o cara é pregador até internacional, e a igreja do cara tem 200 membros. Eu vou falar para vocês uma coisa: Deus não procura quantidade, Deus procura qualidade nos seus filhos. Como o apóstolo William disse, Deus procura o melhor de nós. Ele procura cada um que está ali com o coração aberto para recebê-lo, para receber a tua palavra. Porque Ele não é como o diabo, que entra e assalta a sua vida. Ele chega e bate na porta do seu coração e fala: eu estou aqui e eu quero mudar a sua vida. E aí cabe a mim e você decidirmos se queremos ou não. Amém? Então olha só que interessante. O rei Ezequias chama todo o povo e fala assim: Ei, povo, não se espante, porque o Senhor é conosco. E aí então a palavra diz que o rei Senaqueribe começa a mandar cartas blasfemando o Senhor, falando assim: o que? Todos aqueles lá que falaram que o Deus deles era bom, eu venci, e com vocês não vai ser diferente. Amém? Olha só, ele desafiando um homem de Deus. Irmãos, não desafiem um homem de Deus não, que tem fé, porque muitos falam que são homens de Deus, mas não tem fé. Não desafia não. E entrando nisso, eu queria desafiar você hoje. Queria ver se você tem fé para entrar nesse propósito que nós estamos. Amém, irmãos? Eu já recebi bênçãos, e eu tenho mais para receber sobre essa campanha do sacrifício. Mas aí nós vamos testemunhar todos. Eu sei que vários vão ter testemunhos, e muitos não dão por timidez, por vergonha. Irmão, depois que vocês vão subindo aqui, vai ficando sem vergonha, não esquenta não. Vai indo embora, né, apóstolo? Eu subi aqui, tremia, aí, ó, já está acabando o nervosismo, a mão parou de suar. Olha que bênção. A gente tem que ser sem vergonha, mas na presença de Deus, amém? Não é ser sem vergonha lá no mundo para fazer coisa errada, não. Sem vergonha para falar para Deus o quanto nós o adoramos, o quanto Ele é santo, o quanto nós o agradecemos por tudo, amém? E então, quando aquele homem decide enfrentar o rei Ezequias, que aquele povo falou assim: agora deu ruim, agora não vai dar mais. Eis que o Senhor libera um anjo lá do céu. O Senhor libera um anjo lá do céu, como Ele está liberando essa noite, e Ele vem e destrói todo o exército, sem nenhum homem de Israel colocar a sua mão. Glorifica, irmãos, vai, é forte isso aí. Amém. Eu estou te dizendo que você não vai precisar brigar, que você não vai precisar fazer nada, o Senhor vai fazer por você. Amém? Você tem que crer. Como o rei Ezequias, ele disse o seguinte, falou: não temas e não te espantes, porque aquele que é um só conosco, e Ele está aqui. E aquele mesmo Deus dessa época, que eu não me lembrei de pesquisar quantos mil anos atrás, mas eu sei que é o mesmo Deus que está aqui hoje, porque a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Olha só, então a primeira bênção dessa noite: vitória na guerra. Não há guerra que você não pode vencer se tiver com Jesus no coração. Amém? Ai, irmãos, isso é muito forte. Vocês imaginem só aquele povo lá fora com espada, com lança na mão. Imagina alguns com cabeças na mão para amedrontar, porque isso tudo mexe no psicológico, irmãos. E aí o rei Ezequias, muito calmo e tranquilo, dizendo assim: não temas, porque aquele está conosco. Irmãos, é difícil. Eu confesso a vocês que tem horas, tem coisas que vêm na minha vida que
me dá uma balançada também, viu, irmãos? Foi uma luta estar aqui hoje. Isso eu já aprendi, que sempre vai ser uma luta. É a primeira vez que eu estou aqui ministrando a palavra no culto de domingo, é uma honra. Mas foi uma luta. Desde sexta-feira o diabo está pegando, e ele pega na nossa fraqueza. Ele não vai pegar no que você é forte. Ele vai pegar nos seus defeitos. Ele vai pegar onde ele sabe que você balança. E eu comecei a me balançar. Eu falei, opa, e o crente que é esperto, o que ele vai fazer? Ele vai orar. Comecei a orar, comecei a declarar. Falei, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo. Foi Ele que me chamou. Foi o Senhor que te chamou para estar aqui. Não foi homem nenhum. Se você quisesse, você estava na sua casa assistindo o que você quisesse. Mas não, o Senhor tocou no seu coração e você veio para esse lugar hoje. E se você se permitir, você não sai como entrou, mas renovado pelo Espírito Santo. Amém? Aleluia! Pode glorificar, irmão. Mas olha só que interessante. Até uns dias atrás, a base da minha palavra era somente esse texto. Eu iria brigar bem, ia bater bem na cabeça de vocês com esse texto. Mas ontem eu sentei para ouvir o Senhor. Falei assim, Deus, fala comigo. O que o Senhor quer que eu fale para os seus filhos? E aí Deus me levou lá no livro de Gênesis. Deus virou para mim e perguntou assim, por que você tem que sacrificar? Eu falei, não sei. Ele falou, então estuda para você aprender. Como é que você vai mandar uma pessoa fazer uma coisa que você não sabe o que é? De onde vem? Por que vem? Então, irmãos, eu fui lá atrás, fui lá no livro de Gênesis, fui ver onde foi o primeiro sacrifício. E então eu me atentei que Deus criou Adão e Eva, homem e mulher, e os pôs num jardim. Correto, irmão? Se eu estiver errado, podem me corrigindo. E então coloca o homem e a mulher no jardim. Já é uma graça no Antigo Testamento, porque o homem e a mulher não fez nada para merecer isso. Mas então, pela nossa ignorância, pela nossa arrogância, pela nossa rebeldia, nós entramos no pecado de fazer a única coisa que Deus diz para não fazermos. Deus disse para Adão e Eva o seguinte: vocês podem comer de tudo, vocês podem fazer de tudo, só não comam de um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí nós, como eu já disse, não vou citar de novo porque não precisa, nós decidimos fazer somente o que Deus diz para não fazer. Olha só que interessante. E depois disso os dois são expulsos do jardim, porque Deus, ele tem que cumprir a sua palavra. A mesma coisa quando ele fala que vai derramar bênção sobre as nossas vidas. Quando ele fala para não fazermos, que nós vamos ser amaldiçoados, nós vamos ser amaldiçoados. Amém, irmãos? Deus é amor, mas também é justiça. Amém? Ele é justo e justificador. Por isso nós que andamos corretos, na obediência, como foi falado aqui antes, nós temos muitas bênçãos. Mas aqueles dois escolheram desobedecer, escolheram se rebelar contra o Senhor. Ah, irmão, você está indo longe. Foi uma rebelião, irmãos. Quando você faz uma coisa que é feita para não dizer, para não fazer, você está se rebelando contra aquilo. E aí eles são expulsos do jardim e nascem dois filhos deste casal, Caim e Abel. E então olha que interessante, Deus tinha uma comunhão com Adão e Eva no jardim, que nós podemos ver que Deus descia todos os dias, pegava na mão dos dois e falava assim: vamos passear, vamos caminhar comigo. Como foi o dia de vocês? O que vocês descobriram era tudo novo, irmãos. Eles tinham todo o jardim para descobrir. Eles tinham entre si para se descobrir, porque eles eram um casal. Amém? E então Deus passeava e falava: como foi o dia de vocês? Como nós fazemos hoje, nós precisamos entrar no nosso quarto, mas Deus descia. E ele passeava com os dois, dizia como foi, o que vocês gostaram. Eu imagino que Deus falava assim: vocês viram aquela árvore que eu fiz? Vocês viram aquele animal, que bonito? Mas eles preferiram sair disso. E então, depois que aconteceu essa rebelião, Deus colocou em seu coração que nós precisaríamos provar para Ele que nós queríamos comunhão com Ele. Deus colocou, Deus instituiu esse princípio, que nós precisaríamos colocarmos à disposição de Deus. Foi então que nós conseguimos ver, amém, apóstolo, ficou uma bênção agora. Foi então que nós conseguimos ver as primeiras ofertas, que foram ofertas de Abel e de Caim. Abel era pastor de ovelhas, enquanto Caim era agricultor. E olha que interessante, os dois foram levar uma oferta ao Senhor. Porém, a oferta de Caim
agradou menos do que a oferta de Abel. Amém, irmãos? Estou certo? E então o que aconteceu? Fala para mim, me ajuda a pregar. Aconteceu o quê? O quê? Caim matou Abel, irmãos. Olha aí como Satanás se levantou. Por quê? Porque, abra sua Bíblia em Hebreus no capítulo 11. Você entendeu, eu quero te explicar na palavra. Abra sua Bíblia em Hebreus no capítulo 11. No versículo 4. Hebreus 11, 4. Hebreus 11, 4. Vamos esperar aí todo mundo achar. Quem achou, dá um glória a Deus. Amém? O irmão vai... Conseguiu aí? Amém. Olha lá o que diz a palavra, ó. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Repita comigo o comecinho, todo mundo. Pela fé, ofereceu Abel a Deus maior. O que está escrito lá? O que é? Amém, achei que eu estava pregando heresia. Olha lá, pela fé Abel ofereceu Deus maior sacrifício do que Caim. A primeira coisa que eu vou te dizer: existe sacrifício melhor de um do outro. Amém? Como que existe, irmãos, sacrifício melhor? É porque um irmão tem mais uma oferta maior do que a minha? Não. Pensem bem. William, você tem celular, não tem? Eu também tenho, né? E aí nós vamos ofertar a Deus, figurativo, tá, irmãos? Eu oferto o meu celular. Então, para ele chegar no mesmo nível que eu, ele teria que ofertar também o celular dele, correto? E ele tem um celular, mas ele oferta uma caneta. Então foi isso que chamou a atenção de Deus. Todos os dois, tanto Abel quanto Caim, eles tinham os melhores nas suas mãos. Ele o melhor dos vegetais, das verduras, e Abel o melhor das ovelhas e da gordura. Amém? É isso que faz o sacrifício do irmão ser melhor do que o meu. Quando eu tenho alguma coisa como ele, porém eu decido oferecer menos. Isso chama-se avareza. Amém, irmãos? Que é um pecado também. E olha só, aí às vezes você fala assim para mim: nossa, mas eu entrei na campanha e o irmão entrou também, e eu conheço ele, e eu vi quando ele foi pôr a oferta no envelope, e foi menos do que a minha. Por que ele recebeu a oferta? Por que ele recebeu mais do que eu? A primeira coisa é porque você é curioso, fica olhando a oferta dos outros. A segunda coisa é porque talvez você poderia ter oferecido melhor ao Senhor e não fez. Amém, irmãos? Por que o apóstolo William fala isso? Que às vezes ele pensa, ele sabe o que eu estou pensando. É porque, irmãos, eu faço tudo conforme se fosse para o Senhor. Amém? Muitos falam assim: o cara é puxa-saco. O cara fica lá, ó. Vou nem fazer o gesto, né? Para não ficar feio. Mas não é, irmãos. Sabe o que eu faço? Eu entendi que um dia ele se sacrificou por mim. Um dia ele foi até a minha casa, ele ficou comigo e ele cuidou de mim e da minha família, e eu tenho que retribuir isso de alguma forma para Deus e para ele. E como eu faço isso? Honrando a vida dele. Amém, irmãos? Nós temos que entender a primeira coisa: eu não consigo honrar a Deus se eu não consigo honrar o meu pastor. Pronto, falei. Amém? Pode ficar com raiva de mim, pode fazer o que for, mas se eu não consigo honrar aquilo que eu vejo, pastor Ducides, como que eu vou honrar aquilo que eu não vejo? A Bíblia diz isso. Amém? Eu não falo só do apóstolo William, tanto o pastor Ducides, o pastor Jean, eu faço para os irmãos também, irmãos. Alguns aí que me conhecem mais de perto sabem. O que eu posso fazer, eu estou junto, estamos dentro. Às vezes eu faço mais do que pela minha família. Isso é um erro, eu sei, mas o Senhor vai me consertar. E até hoje eles vão na minha casa, quando o bicho pega, quando tem problema, eles sentam e falam assim: o que está acontecendo? E não só passa a mão não, viu, irmãos? Chama atenção também. Já me chamou atenção, não estava acostumado com isso, né? Eu falei: nossa, o cara puxou minha orelha. Irmãos, tem hora que acontece, né? Não é? O cajado vem com força. Amém?
Mas isso é para quê? Para nós crescermos, Olha que interessante, então voltando à palavra. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Olha só, irmãos, o que eu vou falar para vocês. Pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Aquela oferta fez Deus entender que Abel era justo perante o Senhor. Amém? Vou continuar um pouquinho, não se escandalizem. Dando Deus testemunhos dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Primeiro, qual é o testemunho dos dons de Deus? Em Efésios 2, no versículo 8, diz que a salvação é um dom gratuito dado por Deus. Irmãos, Abel foi salvo pela sua oferta de sacrifício. Vocês podem não crer no que eu estou dizendo, mas eu pesquisei muito e é verdade isso daí. Olha só o que a segunda chave, a segunda bênção que a oferta de sacrifício traz: salvação. Ah, mas hoje é por Jesus? É por Jesus. Mais para frente você vai entender por que isso traz salvação também. E então quando eles foram lá, e então Abel ofereceu a sua oferta, fala: está aqui, Senhor, o melhor que eu tenho para te oferecer. Caim ficou louco, porque Caim estava na presença do mesmo Deus, e Deus não se agradou dele. E Deus não fala pelas metades, Deus fala: não me agradei de você. Nós temos que ser assim também, parar de fingir que estamos agradando para agradar as outras pessoas, porque Deus não se agrada. Ele fala: não é não e ponto final. Tem que fazer, não tem que fazer. É sim, sim, não, não. Jesus disse isso. Amém, irmãos? É verdade. Mas aí o inferno se levantou contra a vida de Abel, mas o Senhor viu que ele era justo e o salvou. Olha que bênção. Caim ali cometeu o primeiro homicídio da história, mas Abel foi salvo pelo sacrifício. E a partir daí então, olha o finalzinho que diz: depois de morto ainda fala. Por que depois de morto ainda fala? Porque até hoje eu e você sacrificamos ao Senhor. Nós copiamos aquilo que o primeiro homem de Deus fez, porque nós sabemos que o Senhor se agrada. Amém, irmãos? Olha só, Facebook, irmãos do céu, tem hora que me dá nojo. Esses dias tinha uma discussão lá, que Deus é Deus, Deus não é Deus. E um cara falou assim: eu não preciso mais chamar Deus de Senhor, porque Ele vê o meu coração. Amém, Deus vê o seu coração. Mas para começar a conversa, a palavra Senhor significa dono de todas as coisas. Quando Eva caiu, ela já não reconhecia mais Deus como Senhor. Então nós temos que nos atentar ao que está sendo dito por aí. Amém? E eu sei que muitos se levantaram contra essa campanha e vão continuar se levantando, porque olha, irmãos, é bênção que traz para as nossas vidas. Eu até sou grato ao apóstolo Lília por me dar essa oportunidade, porque eu aprendi tanta coisa com essa mensagem, irmãos. Eu era muito superficial nisso. E hoje eu estou pedindo a Deus uma forma dele aumentar o meu sacrifício. Amém? Então vamos lá, diga para o seu irmão: a primeira bênção foi vitória na guerra. A segunda foi? Amém. Olha só o que eu escrevi aqui, que Deus colocou: que Deus procura coração sincero e voltado a Ele. E Abel sofre um ataque do inferno. Toda vez que o nosso coração se voltar ao Senhor, vamos ser atacados pelo diabo, porque ele quer nos tirar da presença de Deus. Amém? E aí nós entramos então no homem chamado Abraão. Ai meu Deus, Abraão. Como tantos falam de Abraão, como eu pedi a Deus para me falar um pouquinho mais, para que eu possa trazer para os irmãos o melhor de Abraão. Então vamos voltar lá no livro de Gênesis. Eu adoro o livro de Gênesis, irmãos. Tem gente que gosta do fim, do Apocalipse. Eu gosto do começo, porque eu prefiro sofrer depois na hora, né, irmãos? Vamos lá, Gênesis no capítulo 22. Amém, irmãos? Eu estou abrindo Bíblia para vocês verem que eu não estou pregando nada da minha cabeça, que eu não estou pregando nada, não estou inventando nada lá de falar: estou andando na rua, eu vou inventar isso aqui hoje, tem nada para fazer. Amém? Vamos abrir a Bíblia, Gênesis no capítulo 22, no versículo 15. Isso foi pregado na nossa célula na quarta-feira, foi uma bênção. Amém? Gênesis 22, no capítulo 15, olha o que diz a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse:
Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Amém? Aleluia. Então, irmãos, nós voltamos ao patriarca Abraão, aquele homem que morava em Ur dos Caldeus, aquele homem que não tinha nada, mas que um dia teve uma experiência com Deus. Quem aqui tem experiência com Deus? Aleluia, achei que os irmãos estavam dormindo já, amém. Então ele tem uma experiência com Deus e Deus fala para ele assim: Abraão, saia da tua terra e de perto da sua parentela, que eu te farei pai de grandes nações. Amém? Irmãos, eu me identifico muito com essa história de Abraão, porque se vocês não sabem, eu sou lá de Belo Horizonte, e lá eu nasci e fui criado, eu conheço tudo quanto é lugar, e Deus me fez vir para Sertãozinho, para a igreja Deus Proverá, para mudar a minha história. Amém, irmãos, dá um glória, isso aí. Olha que interessante. Então ele obedece à voz de Deus e sai de onde ele está, sai de perto da tua parentela, e ele leva contigo teu pai e teu sobrinho. Eu não vou entrar nisso, eu vou deixar só vocês curiosos. Só que chegando em terá o nome do pai de Abraão. Chegando na terra, na metade do caminho, então o pai de Abraão morre. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: se estão saindo pessoas do seu caminho, é porque Deus está tirando, porque nada e nem ninguém atrapalha o propósito dele na sua vida. Amém? Então não fiquem tristes, fala assim: mas ninguém mais fala comigo. Tem um monte que não fala mais comigo, não estou nem aí, estou fazendo a vontade do Pai. Eles vão se ver com Deus depois. Davi sabia disso quando não matou Saul. Falava: eu vou tocar no ungido de jeito maneira, vou pagar pelo pato. E então o pai de Abraão morre, e continua Abraão e seu sobrinho Ló. Chega um ponto em que eles decidem se separar, porque prosperou tanto, irmãos, a vida de Abraão, que quem estava com ele, que era o seu sobrinho, também prosperou. Ande junto com quem prospera, guarde isso. Não tinha notado isso, Deus está falando agora. Ande com quem prospera, ande com quem fala bem dos outros, ande com quem fala bem da vida. Veja a vida de uma perspectiva diferente, amém? Porque nós andamos só com os murmuradores, só com aquelas pessoas assim: tá difícil. Como é que é a galinha, Fernando? Cadê? Tô fraco, e a gente vai acabando ficando fraco, a gente vai perdendo a fé. Porque a gente vê na vida do irmão e fala: que isso? O cara só vive na miséria, o cara só vive na vida ruim. Meu Deus, se isso acontecer comigo, eu tô na bala, né? E aí nós temos que parar de envolver com essas pessoas. Mas chega uma hora que as pessoas que estão perto de nós somos tão abençoados, posso ouvir um amém? Amém? Que as pessoas que estão perto de nós começam a ser abençoadas também. E a bênção foi tão grande, irmãos, que chegou uma hora que Abraão falou assim: ó Ló, para, você vai para onde? Amém, irmão, obrigado. Você vai para onde? Porque ele tinha dois caminhos, o das Campinas Verdes e o do deserto. E Abraão, que era o dono da bênção, que era o dono de tudo, ele abriu 50%. Tem uns irmãos que jogam na Mega Sena, que não devia, mas joga. Lá é quantos milhões para ganhar. Ali Abraão tinha 50% de chance de ir para o deserto. E Ló escolheu as Campinas, é claro. Ele já foi abençoado por causa do teu tio, e ele ainda escolhe o melhor. Olha o coração ganancioso, o coração ambicioso. E ele vai para Sodoma e Gomorra. Para aquele relógio lá, gente, pelo amor de Deus. Meu Deus, o relógio está assim, ó. E ele vai para Sodoma e Gomorra, e lá ele quase morre. Eu vou adiantar o assunto, irmãos. E então Abraão resgata, Ló perde a sua mulher naquele lugar. Resumindo, Deus um dia manda 3 varões e fala para Sara assim: fala, Sara, eis que eu vou voltar daqui 1 ano, e você vai ter um filho. A palavra diz que ela dá aquela risadinha assim, né? Isso aí não é para mim não, já tô velha, já parei com isso aí, já não brinco mais, né? E aí, o irmão pôs um papel no relógio, irmão, vai lá. E aí, olha só que interessante, Deus fala e cumpre, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, amém? Deus cumpre a promessa, dá a ele o filho Isaque, que se chama Sorriso,
Só que chega um ponto, irmãos, isso é uma conclusão minha, uma coisa que eu tenho comigo, que Abraão começa a gostar mais do seu filho do que de Deus. Amém? Isso não está na Bíblia, tá? Isso é uma conclusão minha. E então Deus fala assim: eu vou provar esse cabra. Eu já dei tudo para ele, eu já cumpri. Só que ainda faltava uma promessa de multiplicar a descendência. Ele falou assim: a descendência está aí, né? Isso faz parte da próxima promessa, que era a maior de todas. Então eu quero ele de volta, Abraão. Vamos, Abraão, eu quero o filho Isaque de volta. Nós, irmãos, hoje, nos tempos de hoje, falaremos assim: ai meu Deus, não, Deus, não dou, pronto e acabou. E se ficar falando, eu vou fazer biquinho, não vou na igreja. Não é assim que nós somos? Deus fala assim: tem que ir na igreja, está chovendo, não vou e pronto, não vou molhar meu cabelo. Aí o irmão fala assim: não vou porque eu não vou descer na chuva para abrir o carro para a mulher, não vou na igreja hoje. E assim Abraão não fez. Abraão fez assim: então vamos, se é para ir, Deus, vamos embora. E aí no caminho Deus fala assim: vai para o lugar que eu vou te mostrar. Coincidentemente ou não, irmãos, eles andam 3 dias. Então no terceiro dia Deus fala: é ali, no Monte Horebe, no Monte de Deus. Deus fala: é ali que você vai sacrificar o teu filho. Quantos dias Jesus ficou morto, irmãos? Quantos? Amém. Então durante 3 dias Abraão andou e pensando assim: nossa, eu vou matar meu filho, nossa, eu vou matar meu filho, nossa, eu vou sacrificar meu filho. 3 dias. E eu imagino Isaque pensando assim: e aí, cadê o cordeiro do sacrifício? O que meu pai está arrumando? Cadê o cordeiro? Cadê, pai? E um não fala com o outro, fala: vamos andando. E quando Deus fala: é aqui, Abraão fala para os seus moços, fala assim: fiquem aqui cuidando dos jumentos. Eu vou dizer para você que para você entrar nessa campanha, você que vai ter que colocar algumas pessoas para cuidar de jumento. Deixar lá, fala: fica aqui que eu vou ali e volto. Fica aqui que você não está na mesma fé do que eu. Eu estou falando disso até de familiares, viu, irmãos? Vão ter pessoas na sua família que vão falar: isso é loucura, o sacrifício na cruz já foi feito. Amém, é verdade, eles não estão errados. Mas nós estamos falando aqui de sacrifício para as bênçãos das nossas vidas. Amém? Quem aqui está salvo? Amém. Eu também estou salvo. A metade da igreja está salva, a outra metade está dormindo. E aí, irmãos, olha que interessante. Abraão fala para os seus moços assim, fala: fique aqui com o jumento que eu vou lá e já volto. Eu não quero ficar segurando o jumento. Sabe por quê? Porque quem segura o jumento só vê o resultado, não vê como que foi a bênção. Então eu quero ir junto, eu quero estar junto, eu quero estar do lado. Eu falo assim: também vou. O apóstolo tem hora que fala assim: esse menino é curioso. Eu falo: o que você está fazendo aí? Como é que é isso aí? Né, irmãos? Nós temos que ser curiosos, ter interesse nas coisas de Deus, o dobro do que nós temos nas coisas do mundo. E ele sobe até o monte, e chega uma hora que o seu filho Isaque pergunta. Ele fala assim: ah não, já chega, eu vou perguntar porque está chegando, eu não aguento mais de curiosidade. Porque eu tenho um lá em casa que misericórdia, maior menino curioso. E aí Isaque fala para o seu pai: pai, cadê o cordeiro? A lenha está aqui, o fogo está aqui, cadê o cordeiro? E aí está a chave, irmãos. Peguem, que é a chave dessa noite. Essa é a chave da noite. Eu vou falar mais de uma vez, você vai falar para o seu irmão. Deus diz assim, fala para o seu irmão: eu proverei o cordeiro. No original, Deus proverá para si o cordeiro. Então dá um glória aí primeiro, vai. Uma bagunça aqui, viu? Posso derramar água. Olha só que, irmãos, que interessante. Eu já tenho o propósito no meu coração, que entrou na minha mente, desceu para o meu coração. Deus já me falou como fazer, mas sinceramente eu não tenho o cordeiro para prover hoje. Amém? Se fosse o final da campanha hoje, eu não teria, apóstolo William, o que Deus colocou no meu coração para me ofertar. E aí isso é a chave da noite. Eu sei que muitos aqui também não têm, porque nós somos batalhadores, né? Nós não somos aquela igreja rica, milionária, mas nós vamos ser em nome de Jesus. Amém. Mas olhe para o seu irmão e diz para ele: Deus proverá o seu sacrifício. Amém.
Abraão entendeu desde o começo que Deus não iria tirar o filho dele, apesar de que ele creu contra a esperança de que se ele matasse, Deus era Deus para ressuscitar, mas ele sabia desde o começo que Deus iria prover o sacrifício. Deus não é Deus para se arrepender do que ele te deu, amém? Mas Deus queria provar que Abraão amava mais a ele do que o seu próprio filho. E eu vou dizer para vocês, muitos de nós estamos amando o nosso próprio filho mais do que a Deus, amém, irmãos? Aqui não tem ninguém jogando praga, tá? Mas se isso acontecer, Deus cobra de nós. Então nós temos que amar ao Senhor. Qual que são os 2 mandamentos de Jesus? Amar a Deus sobre todas as e ao teu próximo como a si mesmo. Aí já diz, né? O nosso próximo é o quê? Nosso filho também é o nosso próximo. Então nós temos que amá-lo como a nós mesmos. E então chegaram no local. Aí que eu imagino aquela cena terrível. Quando eu falo imagino, eu imagino mesmo, irmãos. Que Abraão pega o seu filho para amarrar, porque ele não é bobo, nem eu sou. Se alguém fosse me queimar, eu ia sair correndo. Então Abraão pega o seu filho, amarra e coloca em cima do altar. E eu imagino o seu coração dizendo, falando assim: Deus foi cruel comigo, mas Deus é Deus na minha vida. E a palavra diz que ele então levanta o cutelo ou o machado, não sei como está na sua Bíblia. E quando ele vai fazer o sacrifício, o anjo brada: Abraão, Abraão, pare, porque o Senhor se agradou da sua oferta, amém? E então Abraão olha para trás, igreja, e olha só como que Deus é bondoso. O cordeiro está amarrado. Abraão não precisou nem correr atrás do bichinho, Deus deixou amarrado. Abraão olha para trás e vê aquele cordeirinho branco com os 2 chifrinhos que representa Jesus, irmãos. Olha que fino isso. Eu sempre achei que Isaac representava Jesus, mas eu descobri que não. Isaac representava eu e você, porque foi isso que Jesus fez. Ele trocou de lugar comigo e com você. Nós estávamos condenados para morrer, para padecer, mas Jesus falou assim: não, eles são meus filhos, eu vou e vocês ficam. Então aplauda ao Senhor, irmãos. Glorifica a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Aquele cordeirinho ali com 2 chifrinhos que simbolizava Jesus, ora homem, ora Deus. Ora homem quando teve fome no deserto. E quem apareceu lá? Quem? E ora Deus quando falou para ele, falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Ele metade homem, quando ele chega ali e no Getsemane, quando Deus revela para ele tudo, ele já sabia, mas ali caiu a ficha. Deus fala para ele tudo o que ele vai passar. Então Jesus começa a suar gotas de sangue. Mas metade de Deus quando fala assim: Senhor, Pai, que seja feita a tua vontade, mas não a minha. Amém? Olha só que interessante. Aí Abraão faz o sacrifício e agrada a Deus. E olha só, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. O sacrifício que não foi feito de Isaac, mas foi feito pelo cordeiro, liberou a bênção que faltava na vida de Abraão, irmãos. Amém? Sei que você está aqui hoje, eu sei que muitos de vocês, como eu, ainda tem bênçãos que o Senhor já falou que vai liberar, mas que ainda não liberou. E nessa campanha você vai ter a oportunidade de liberar essas bênçãos que estão no céu. Quem crê, diga um amém mais forte. Amém. Olha que interessante. Então nós já descobrimos que dá vitória na guerra, que dá salvação, o sacrifício. E agora nós descobrimos também que o sacrifício traz boa descendência. E não porque a salvação familiar. Sabe, eu, por exemplo, o meu pai nem carteira de motorista tinha. A minha mãe também tinha o RG somente. Meu pai e minha mãe não tinham faculdade. Mas eu agora, com a graça de Cristo sobre a minha vida, eu vou ter condições de dar uma faculdade para o meu filho. Então aquilo que eu falei no começo, porque eu não tive, eu posso oferecer para ele isso. Amém? Através de quê? No meu sacrifício. O sacrifício libera essas coisas. Nós sabemos que a descendência é José, Jacó, companhia limitada, vem todo mundo, chegando até no rei Ezequias também. Trouxe várias bênçãos, trouxe uma linhagem familiar, vamos dizer assim melhor.
E se você quer o melhor para sua família, esta é a hora. Durante esses dias vão estar sendo falado muito mais e mais e mais sobre sacrifício. Mas isso é uma das coisas. E agora voltando à salvação, porque Cristo foi a nossa salvação. Quem crê nisso? Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Lucas no capítulo 18. Lucas no capítulo 18. Lucas no capítulo 18, versículo... Da hora eu erro aqui, irmãos. Lucas 18, 25. Irmãos, aqui Jesus estava tratando de dinheiro mais uma vez, porque Jesus tratou muito mais de dinheiro do que da própria salvação. Amém? Porque a salvação é fácil, basta eu crer em Jesus. Mas agora eu vou ensinar para você que não é somente crer, de falar eu creio em Jesus. Você só sacrifica quando você crê em Deus. Amém? Olha o que diz a palavra: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviam isso disseram: logo quem pode salvar-se? E Jesus respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pais, irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais, aonde? Neste mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. Amém, irmãos? Vou resumir para vocês aqui. É porque muitos dizem assim: sacrifício é coisa do Antigo Testamento, de animais, bacana, concordo plenamente. Mas aí Jesus começou a ver que tem uma outra coisa que maltrata o nosso ser, o nosso caráter diante dele, e é o dinheiro. Jesus começou a tratar de dinheiro. E logo quem? O Pedrão, que um dia eu chamei de endemoniado e hoje eu me identifico com o cara. Olha, aqui se faz, aqui se paga, né? É o primeiro a gritar, a falar: seu mestre, e nós que deixamos tudo? Olha o que a Bíblia diz. Pedro diz para Jesus que ele deixou coisas e pessoas. Correto? A Bíblia diz que ele deixou casa, família, filhos. E Jesus diz para ele: ninguém que há que tiver deixado coisas e pessoas não receberá aqui na terra e também lá no céu. Amém, irmãos? É como eu disse no começo: você só sacrifica se você crê. Você só sacrifica se você é grato. Você só sacrifica se você entender que o dinheiro que está no seu bolso foi Deus que te deu. Concordam comigo? Se você não crê que foi Deus que te deu aquele dinheiro, você fala: é meu, pronto, acabou. Dou, não dou e pronto, acabou. Amém? Então olha só, aí o Pedrão vira para Jesus e fala assim: eu vou ficar para trás, vou perguntar, porque eu não estou entendendo o que ele está falando. Eu faço de tudo para o homem, e ele está falando que eu não vou entrar no reino dos céus. Porque pensa comigo, Pedro era pescador. É, pescador, mas eu não tenho condições hoje de comprar um barco. E a Bíblia diz que ele tinha um barco e que ele ainda tinha um cara que pescava para ele, ainda tinha funcionário. Então Pedro no mínimo era um empresário. Amém? Olha só, eu não tenho condições hoje. Profetizo na vida de vocês também. Vocês vão ter condições de comprar um barco, uma lancha. Amém? Mas hoje eu não tenho condições de comprar um barco e nem uma rede para mim pescar. E muito menos de ter um funcionário, Queiroz. E aí Pedrão falou assim: joguei tudo pro alto. Estou seguindo esse cara. Porque eles iam mais na curiosidade, né, irmão? O cara fazia cego enxergar. E se vocês perceberem, Jesus só fazia milagre em quem estava doente há muito tempo. É porque todo mundo sabia que aquelas pessoas estavam enfermas, estavam doentes, né? Então todos criam que ele era mesmo o Filho de Deus. E Pedrão vira e fala assim: mestre, mas e eu? Só faltou ele falar, ele só não falou eu porque ele ficou sem graça. Faltou assim: eu, mestre, que me dei tudo para lá, larguei minha família, vim te seguir, o que eu vou ganhar? E Jesus disse para ele: e eu digo para você essa noite, você que vier até o altar dessa igreja, você que sacrificar o seu dinheiro suado, porque hoje você não vai trazer para cá arroz e feijão, você vai trazer uma oferta em dinheiro. Não sejamos hipócritas, tá? Quem está falando com vocês aqui é uma pessoa que não vive de oferta,
que não vive de dízimo, mas eu prego fielmente sobre oferta e dízimo, porque eu sei que é bênção na minha vida e na vida dos irmãos. Então, quando você trazer para cá, Jesus vai falar assim: você está deixando de comer um churrasco, você está deixando de passear com a sua família para me adorar, porque é uma forma de adoração a oferta. Então eu vou te dar muito mais nessa vida e também na vida eterna. Amém? Glorifica a Deus então. Estou encerrando. Então nós aprendemos que traz vitória na guerra o sacrifício, traz salvação, traz boa descendência, e agora com Pedrão nós aprendemos que traz prosperidade. Amém? Isso são as coisas que o sacrifício traz. E aí a última coisa, que isso é fenomenal, que isso trouxe na minha vida. Jesus, uma certa vez, pregando para mais ou menos 20 mil pessoas, na beira da praia, de dentro do barco. Tipo, eu sou a bola da vez. Aí o pai fala com ele que existe uma pessoa que está endemoniada. Então Jesus larga as 20 mil pessoas e fala assim: eu vou buscar aquele. Por isso que eu disse, irmãos, que você não está aqui à toa. Jesus tem muitas pessoas para buscar aí fora, mas ele resolveu buscar você essa noite. Jesus entrou no barquinho e foi buscar você na sua casa. Eu sei que você passou por muitas lutas para estar aqui. Eu sei que tem irmãos aqui que estão passando por momentos difíceis, por momentos de luta com a família, com doenças, com várias coisas, mas eu declaro que vai sair em nome de Jesus. Amém? E então Deus atravessa um lago de Genezaré, que não tinha como, irmãos, ter uma tempestade naquele lugar. Não tinha como acontecer uma tempestade num lago que é muito pequeno, que era cercado de montanhas. Mas ali se levantou o inimigo novamente, porque ele sabia que Jesus iria fazer um sacrifício. Então ele falou: não vai, porque eu não deixo. Vocês lembram que eu falei? Que toda ação provoca uma reação, primeiro no inferno, para depois no coração de Deus. E então os discípulos ficam malucos, falam assim: meu Deus, e agora, Senhor, vamos acordar o homem está dormindo na popa do barquinho. Escute, hoje quando nós vamos expulsar demônios, nós vamos orar por enfermidades, nós nos consagramos, nós jejuamos, às vezes o dia todo, a noite inteira, né, pastor Docides? Jesus estava dormindo, porque Ele era Deus, Ele deu descanso. Ali eu aprendo que em meio à tempestade você tem que dormir, você tem que descansar no Senhor. Você tem que tomar uma atitude, sim, mas se não está nas suas mãos naquele momento, descansa no Senhor. E os discípulos ficaram desesperados, falaram assim: agora, mestre, não importa que nós morramos, que nós pereçamos. Não sei como está a sua Bíblia, mas Jesus fala assim: vocês são tímidos? Por acaso não tens fé? E ele virou para a tempestade e falou assim: para vento, para chuva. E a Bíblia diz que toda aquela tempestade parou. E eu, como ministro de Deus, eu falo: toda tempestade na sua vida vai cessar. Amém? Toda tempestade, tudo que não vier de Deus vai cessar, irmãos, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós não somos órfãos, nós não somos desamparados. O salmista entendeu isso, ele viu, ele falou: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar no pão. Amém? E então Jesus chega do outro lado. Quando Jesus coloca o pé na praia assim, aí vem um endemoniado correndo. Jesus! Eu não sei imitar o Daidson, irmãos. Eu gostei muito quando ele falou isso, mas eu não sei. Treinei em casa, mas não consegui. E então ele fala assim: Jesus, que tenho eu contigo, Filho de Deus? Jesus fala com ele: sai desse corpo que não te pertence. E ele fala: não. Jesus fala: que é isso? Eu mandei, tem que sair. Quem está aí? Aí a história vocês já conhecem, irmãos. Então quando Jesus manda aquela legião de demônios sair, olha que interessante. Eles viram para Jesus e diz o seguinte: deixa-nos entrar na manada de porcos. E eu comecei a pensar: por que Jesus deixou aqueles demônios entrarem na manada dos porcos? Ele podia muito bem, porque ele é dono de toda a autoridade, dizer assim: vá para o inferno, para onde eu te ordenar. Mas olha que interessante, irmãos. Jesus sacrificou 2.000 porcos pela libertação do gadareno. Amém?
É forte, irmãos, isso daí. Ah, mas não era dele os porcos, então eu vou pegar o dinheiro da minha esposa e vou sacrificar. Deixa eu te dizer, em João no capítulo 1, no versículo 2, diz que tudo foi feito por ele, e para ele são todas, tudo é dele, irmãos. Ele simplesmente pegou e falou assim: eu vou libertar esse cara, mas eu vou sacrificar. Então pega os 2.000 porcos e caem, morreram no penhasco. Amém? O sacrifício traz libertação, irmãos. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Essas são as 5 chaves que Deus colocou, as 5 bênçãos que Deus vai liberar sobre a sua vida. Estenda as suas mãos para cá. Eu vou declarar na sua vida: Deus vai te dar a vitória na guerra. Vai dizendo amém. Deus vai trazer salvação para você. Deus vai trazer uma boa descendência nos seus filhos. Deus vai trazer prosperidade na sua vida. E Deus vai trazer libertação para todos vocês. Quem crê, glorifica a Deus. Amém? Glória a Deus. Quem estava aqui domingo passado? Amém. 2 diáconos aqui, por favor. Eu quero chamar você essa noite para vencer, como o apóstolo William disse. Para você liberar o que está travado. Para você libertar a sua família. Para você pagar as suas contas. Para você sair do lamaçal, irmãos. Amém? Financeiramente, espiritualmente, no que você precisar. Às vezes você pode falar assim: irmão, estou jogando fora dinheiro. Amém, mas tem alguma área que você precisa. E eu queria fazer esse convite para você vir aqui na frente. Cadê o pessoal do louvor? Pode vir aqui. O pessoal vai louvar e você vai vir aqui à frente. Você vai pegar o seu envelope e você vai entrar na sua campanha junto comigo, para você não dizer que eu não estou, o meu envelope está aqui. Você que não estava aqui na semana passada, você quer fazer um voto com o Senhor. Como eu já disse, você não vai trazer arroz e feijão, nem ovelhas, nem bodes, nem cabra, nem galinha, nem cavalo, nada. Você vai trazer uma oferta ao Senhor. E eu queria te convidar para você sair do seu lugar enquanto eles vão louvando aqui, e você pegar o envelope com os diáconos. Como o apóstolo William disse, finge que é ele que está aqui. Amém? Podem se levantar, quem quiser entrar nesse propósito, quem não estava aqui, pode vir aqui na frente, pode pegar o seu envelope. Eles vão louvar e eu quero orar pela sua vida também, quando você estiver entrando nisso, irmãos. Venham. Eu creio que vai ser bênção na vida de vocês. Eu creio que esse sacrifício vai trazer coisas que nem nós imaginávamos, irmãos. Amém? Isso. Você que não pegou ainda, vem cá. Pega o seu envelope. Muitas vezes o melhor de nós não significa muito dinheiro. Escutem isso. Mas significa o que vai fazer diferença nas nossas vidas. Às vezes o que é muito dinheiro para mim não é para você, e vice-versa. Às vezes o que é muito dinheiro para você não é para mim. Então eu te convido a ficar de pé nesse momento. Na semana passada o apóstolo, quem trouxe seu envelope tiver aí também, pode pegar nas suas mãos. Na semana passada o apóstolo William falou para colocar o envelope na cabeça, porque ele disse que sobre o poder do sacrifício. Essa noite eu quero que você coloque no seu coração, que a palavra de Deus ela tem que entrar na sua mente, ela tem que descer para o seu coração. Seu coração tem que ser uma terra fértil. Seu coração tem que ser uma terra onde a palavra do profeta é lançado e ele dê frutos, muitos frutos. E eu declaro que você vai dar muitos frutos. Eu declaro que você ainda vai ser um grande pregador, uma grande cantora. Eu declaro que seus filhos serão pastores. Eu declaro que a sua família vai sair do álcool, da droga. Aleluia! Eu estou sentindo o poder de Deus aqui nessa noite, irmãos. Aleluia! Eu queria orar com você nessa noite. Irmãos, Deus está me dizendo que tem pessoas que Deus vai fazer o inimaginável na vida delas. Que Deus vai fazer o que nós não pedimos, mas sim o que nós sonhamos. Aquele sonho que você diz, isso não é para mim. Aquele sonho que você diz, isso não é para minha família. Deus vai fazer acontecer. Porque Deus procura um coração obediente. Deus procura um coração íntegro. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós declaramos nessa noite que o teu sacrifício, Senhor, foi para nos salvar, Deus. Pai, por isso nós firmamos agora um voto, Pai, contigo. Um voto de sacrifício, Deus. Que nós iremos nos sacrificar com o nosso melhor, Pai.
assim como Abel, assim como Ezequias, assim como Jesus, assim como Pedro, todos esses homens de Deus que foram falados. Senhor,